Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos no segundo domingo do tempo do Advento, em preparação para a solenidade do nascimento do Senhor Jesus. E no Evangelho deste segundo domingo, a Igreja nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo do 1 ao 12. Neste Evangelho nos é apresentado a figura extraordinária de São João Batista, que, como o próprio evangelista São Mateus diz, ele aparece pregando no deserto da Judéia. Este verbo aparecer significa que João Batista estava sendo preparado, fomentado por Deus através da ação do Espírito Santo, para que no momento pensado, escolhido por Deus, ele pudesse se tornar público e praticar, vivenciar a sua vocação, que é de anunciar e preparar as pessoas da sua época para a vinda do reino de Deus através do Messias que haveria de se apresentar publicamente naquele tempo. O evangelista também nos diz que a pregação de São João Batista era uma pregação extremamente simples, porém direta, que atingia o coração do povo que vivia nas cidades ao redor da Judéia, que era: convertei-vos, pois o reino dos céus está próximo. João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, que fora anunciado a sua vinda um dia pelo grande profeta Isaías, que havia falado a respeito dele, dizendo: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João Batista levava uma vida de asceta, aonde ele se vestia com pele de camelo e se alimentava de mel silvestre e de gafanhotos, mostrando assim que a sua vida era uma vida de austeridade, sem luxo, e que estava totalmente imbuído da sua vocação como profeta para anunciar a vinda do Messias. O texto sagrado de Mateus também nos diz que o povo das cidades ao redor ali da Judéia, junto ao deserto e ao Rio Jordão, acorriam ao encontro dele para estarem com ele. Ou seja, o povo reconhece na figura de João Batista o profeta anunciado pelo profeta Isaías séculos antes. O povo, ao se aproximar de João, tinha duas atitudes. O primeiro, de confessar os seus pecados publicamente, reconhecer as suas faltas, os seus pecados, os seus erros. E depois, num segundo momento, João Batista os batizava como uma maneira de prepará-los para a vinda do Messias. Diz o texto também de São Mateus que os religiosos daquela época também iam ao encontro dele. Eram justamente os fariseus e os saduceus, que também vinham para receber o batismo. Mas o espírito com que eles vinham não era o mesmo espírito com que o povo vinha. Eles vinham mais como uma apresentação apenas de algo externo. Viam o povo indo e vindo, e para não serem desabonados, desacreditados perante o povo, eles também ocorriam para o batismo. Não por uma busca sincera de conversão, mas apenas, num primeiro momento, por uma busca de uma aparência. João Batista, que percebia estas ações dessas figuras religiosas, dizia duramente para eles: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar, trazida pelo Messias? E aí ele vai dizer aquela que é a frase talvez mais importante do Evangelho deste segundo domingo, que é: produzi frutos que provem a vossa conversão. Ou seja, toda a conversão, todo o arrependimento tem que trazer consigo, primeiro, um desejo pessoal interior e depois práticas concretas da vida para mostrar que realmente aquela pessoa está arrependida dos seus erros e dos seus pecados. Se você deve alguma coisa a alguém, restitua isso. Se você deve o pedido de perdão ou de desculpas,
faça-o. Se você há muito tempo está distante de alguém, por algum motivo que hoje parece, depois de tantos anos, irrelevante, procure, peça perdão, reconcilie, vá reconciliar com essa pessoa. Se você prejudicou alguém em algo, vai, peça perdão, restitua aquilo. Então, o fruto da conversão, a conversão se dá por um desejo interior, mas também por uma prática de uma ação concreta no dia a dia. Depois, João Batista também vai dizer uma frase também interessante nesse evangelho, dizendo para os fariseus e os saduceus: até mesmo estas pedras poderão dizer que Abraão é o nosso pai. O que ele quer dizer com essa expressão? Quer dizer que aquele povo que não tinha o conhecimento da religião de uma maneira tão profunda como eles religiosos tinham, até mesmo eles também podem ter a mesma fé que Abraão teve, no Deus único, o Deus da misericórdia. Também nesse evangelho, João Batista vai nos apresentar a figura do Cristo, do Messias que está por vir, dizendo: o machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto bom será cortada e jogada no fogo. Ou seja, o Messias, o Cristo, vem trazer aquilo que é a essência do reino de Deus, que é a justiça e o amor. Agora ele termina o evangelho belíssimamente dizendo, reconhecendo a sua condição pequena como humano, dizendo: eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de desamarrar as sandálias de seus pés. O que ele quer dizer com essa expressão? O Messias, o Cristo que está por vir, está acima de tudo e de todos. Ele vem inaugurar o reino de Deus e vem também mostrar para a humanidade aquele que é o rosto de Deus e o desejo de Deus para a humanidade. Jesus é aquele que é incomparável e insubstituível. E ele termina dizendo: este Messias, que é o Cristo, vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Fogo do Espírito Santo que purifica, que transforma, que renova. Ele está com a pá na mão, ele vai limpar a sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas a palha ele irá queimar e o fogo que se queimará no fogo que não se apaga. Peçamos então ao Senhor a graça nesse segundo domingo do tempo do Advento de prepararmos-nos bem para a grande solenidade que se aproxima, que é o Natal do Senhor Jesus. Paz e bem a todos. Pois é dando